Porque o Deus do Antigo Testamento inspira, na maioria das vezes, os psicopatas a agirem no seu nome. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco. Todo ser humano, na maioria das vezes, é fascinado pelo poder de influenciar, poder de impressionar e o poder até mesmo de ser relevante, porque isso, na verdade, dá uma espécie de status. E é com esse poder que as pessoas ficam fascinadas. E muitas vezes, pessoas que são fascinadas pelo poder se utilizam do Antigo Testamento para testar, na verdade, aprovar a sua legitimidade. Então, os psicopatas usam essa narrativa do Antigo Testamento para reforçar, tá bom, o seu controle e dominação. Então é por isso que eles acreditam num Deus que pune. E muitas vezes o Deus que pune funciona, porque é uma religião praticamente do medo. O psicopata e o narcisista, ele exerce muito domínio, tá, por duas vertentes, ou adorar ou então oprimir. Mas o interessante é que o psicopata, na maioria das vezes, ele não precisa da adoração das pessoas, ele apenas quer o poder. Então, com isso, ele vai se utilizar, por exemplo, de passagens do Antigo Testamento que atestam a sua legitimidade. Por que isso funciona na maioria das vezes? Porque o Antigo Testamento era uma cultura totalmente agropastoril, né? Ela é totalmente teocrática e também existiam vários deuses. Naquela época do Antigo Testamento não existe apenas, vamos dizer assim, Jeová, mas existia Baal, existia Moloque, né? Existia, por exemplo, outros deuses, Marduk, que era deus dos sumérios, e assim como outros. Mas o interessante é que cada uma dessas divindades correspondia à sua respectiva tribo. Então, os deuses lutavam a favor da sua tribo e a tribo lutava a favor de seu Deus. Então é por isso que os israelitas lutavam muito, por exemplo, contra os adoradores de Baal, ou então, por exemplo, contra outros exércitos, né? Por exemplo, quando Israel ele lutou, na verdade, contra os moabitas. O interessante é que, se vocês investigarem, vocês vão até descobrir sobre a Estela de Moabe, porque na Estela de Moabe, né, fala que o deus Camosh ajudou Moabe a vencer os israelitas e mataram milhares de milhares. Isso está, tá bom, escrito na Estela de Moabe. Inclusive, é totalmente escrito em paleo-hebraico. Só que no Antigo Testamento diz outro contexto, né? Que foram, por exemplo, os israelitas que venceram os moabitas. Eu estou dando, na verdade, esse ponto para vocês, porque no Antigo Testamento, na verdade, você teria que obedecer às divindades. E essas divindades exerciam um certo fascínio, um certo medo, uma certa submissão à autoridade. E muitas vezes pessoas que são totalmente impressionáveis são totalmente fáceis de ser manipuladas hoje em dia, né? Uma pessoa que tem uma boa oratória, uma pessoa que tem uma presença que é totalmente imponente, uma pessoa que, vamos dizer assim, é um tremendo charlatão, ou um narcisista, um psicopata, e eles, na maioria das vezes, são extremamente simpáticos e ele envolve as pessoas. Então, por exemplo, quando o psicopata influencia uma pessoa, vai criando certa dependência para ela, porque as pessoas entram na religião, na maioria das vezes, quando tem algumas necessidades que são totalmente privadas, tá? Por exemplo, busca de sentido da vida, né? As pessoas têm algum relacionamento, né, vamos dizer assim, disfuncional, tá bom? E o interessante é porque esses pregadores, na verdade, se utilizam tanto do Antigo Testamento como, né, maneira de manipular as pessoas, de poder até mesmo controlar. O interessante é que os psicopatas, eles vão produzir
suas próprias características que está escrita totalmente no Antigo Testamento. Porque na maioria das vezes eles acreditam que são uma espécie de Moisés, uma espécie de Abraão, uma espécie de Isaac, uma espécie de apóstolo Paulo, né, também, né? Então, na verdade, ele sempre vê em Deus o reflexo do seu controle absoluto. Então, como ele não consegue muitas vezes controlar em algum certo meio, né, o psicopata, ele tem muita facilidade de controlar as pessoas no meio da igreja. Então, um dos lugares mais fáceis, né, de ter líderes abusadores, na maioria das vezes, tá, é nas religiões, e principalmente em religiões cristãs messiânicas, que é totalmente de cunho apocalíptico, tá bom? E de um universo totalmente dualista, a luta do bem contra o mal. Então, com isso, eles sempre vão pregar uma via de mão única, esses psicopatas que se utilizam do Antigo Testamento. O povo de Deus tem que acabar com outro povo que diz que acredita em Deus, mas não acredita. Porque assim, hoje em dia, como as pessoas acreditam que tem apenas um Deus na nossa cultura ocidental, qual é a melhor maneira de adorá-lo? Então é por isso que tem essa divergência. Israel adora, né, Deus de um jeito, os muçulmanos de uma outra maneira, e os cristãos também de uma outra maneira. Então você vê que sempre houve guerra entre as religiões monoteístas a partir desse tema, porque nas religiões politeístas cada divindade, né, representava a sua tribo, e a sua tribo era fiel à sua divindade, tá? Então tinha essa luta, mas não era tão acirrada e como de hoje, porque nós temos um cunho, tá bom, totalmente apocalíptico, e esse cunho apocalíptico que nós temos, que fala no livro de Apocalipse, capítulo 13 até o 21, muitas vezes esse cunho tem uma característica totalmente zoroástrica, né? Porque acredita no mundo que é totalmente dual, da luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, que não é nós, é contra nós. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante para vocês, se vocês estão gostando do nosso tema de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações. Nós publicamos nossos vídeos, tá? Todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Mas como eu não quero me delongar muito, eu quero falar para vocês como essa manipulação ocorre, tá bom? Esses líderes que são totalmente psicopatas, né, e abusadores emocionais, eles vão se utilizar de promessas e ameaças divinas para manter seguidores submissos. Então, isso sempre vai criar o quê? Uma espécie de alternância psicológica na mente das pessoas. Elas sempre vão ficar divididas, tá, entre a recompensa e a punição. Essas pessoas nunca sabem, na verdade, o que adora o seu líder. E porque o seu líder representa a própria divindade. Então elas sempre vão acreditar que estão totalmente em falta. Então tudo aquilo que essas pessoas fizerem para ele, nada será satisfeito. Porque os religiosos, na maioria das vezes, eles pregam um Deus que é totalmente insatisfeito. O Deus que eles querem é um Deus que é totalmente insatisfeito, que quer poder, devoção cega e dinheiro, né? E isso, na maioria das vezes, aliena as pessoas da própria realidade. Então, isso o que vai gerar nas pessoas? Uma dependência psicológica. Porque a pessoa nunca sabe quando Deus, vamos dizer assim, ou a sua divindade correspondente, está alegre ou não. Porque a pessoa sempre vai viver nesse universo neurótico. Por quê? Porque tudo que o pastor, o apóstolo, o bispo fala, ele fala acreditando que é inspirado por Deus. E você que acredita que ele foi enviado por Deus, e se você não consegue cumprir essa meta, né, você se sente culpado. E até mesmo você tentando cumprir a meta e não receber as coisas que você gostaria de receber, que seriam as bênçãos, você, na maioria das vezes, é o culpado. O pastor, o líder e Deus nunca é o culpado, mas sim apenas o devoto, a pessoa que está dentro da religião. Por isso que essas pessoas são totalmente sugadas. E as pessoas que fazem isso, tá bom, tem uma característica muito psicopática. Então, por isso que as pessoas que, quando é regida por uma religião que é totalmente opressora, dualista e teocrática, vamos dizer assim. Eu digo teocrática que é o seguinte, como o líder representa a manifestação máxima de Deus. Não tem uma espécie de intermediário. As pessoas sempre vão ficar com medo internalizado, tá? Uma culpa constante, uma dificuldade de questionar e uma autoestima muito baixa, porque essas pessoas não acreditam
que nunca serão suficientes para esse Deus. Então, se vocês prestarem atenção como o meio religioso de hoje age, eles agem praticamente igual, tá bom? As seitas, tá bom? De cunhos messiânicos e movimentos neopentecostais. Então, é sempre você questionar, tá bom? A autoridade dessa pessoa que se sempre diz, né? Porta-voz do reino de Deus. Que duvide de todas as pessoas que pregam a verdade, que querem defender a verdade. Na maioria das vezes, essas pessoas querem dominar você pela verdade dela. Então, se vocês gostaram do tema de hoje e ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e, como sempre, viu? Eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.